Olá, estudantes do meu Brasil! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Geografia em Tudo. Meu nome é professor Eli, sou professor de Geografia de vocês aí, nesse canal da Geografia em Tudo. E sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos àqueles que estão fazendo concursos, estão no ensino médio, acompanhando as aulas semanais de atualidades. E quem gosta de Geografia, né? Coisa mais gostosa. Vamos falar hoje de relevo brasileiro, tá? Nós já temos uma aula de relevo, hein? Vai lá e assista, por favor. Vai estar aí na descrição e tal. Vai lá, assiste a aula de relevo. Hoje nós vamos tratar só de relevo brasileiro, né? Lembra que relevo, ele é a pele da terra. A pele do relevo é o solo. E a pele da terra mostra aquelas áreas mais altas e mais baixas. E o ser humano dá as nomenclaturas. Nós falamos de planície, lugares onde tem maior deposição e sedimentação. Nós falamos de de planalto, áreas expostas a maior desgaste aos agentes erosivos. Nós chamamos de áreas mais altas ainda de serra, montanha, cordilheira. Nos planaltos nós temos morros, chapadas. No Brasil nós chamamos de planaltos escarpados. Nós temos nomes de serra, então nós temos aí vários nomes, tá bom? E no Brasil nós temos, você vestibulando, você aluno do ensino médio, nós temos 3 classificações hiper importantes, de 3 mestres da geografia. Haroldo de Azevedo, Aziz Absaber e Jurandir Ross. Por favor, gente, isso cai bastante mesmo no vestibular. As 3 classificações são complementares, uma evolução, tudo depende da técnica utilizada, do olhar, isso que nós vamos ver hoje no Brasil. E sempre lembrando, gente, no Brasil, a maior força de transformação do relevo são os agentes externos. É o intemperismo, dentro do processo erosivo, o intemperismo, né? Os fatores da atmosfera, o calor do sol e assim por diante. Tá? Essa é a coisa mais importante. Então, o Brasil não tem força interna, então nós vamos ficar com o relevo estabilizado se não tiver nenhum tipo de alteração da nossa estrutura geológica. Porque nós estamos no meio de uma placa, então os agentes externos atuam mais do que atualmente, né? Atuam mais do que os agentes externos atuam mais que os agentes internos. Não esquece disso, tá bom? Então vamos lá para nossa aula de relevo brasileiro, falar das nossas classificações aí, né, que cai bastante no nosso vestibular, tá bom, gente? Vamos lá. Relevo brasileiro. Tá aqui, ó. Olha que legal a nossa aulinha de hoje, né? Gosto muito de dar essa aula, viu, gente? É muito legal, né? E também quando você estiver lá com o seu professor, sua professora, curta bastante essa aula aí. Onde você mora, hein? Num lugar onde tem cuesta, num lugar onde tem serra, num lugar onde tem planície. Opa, da onde está vendo aí a nossa aulinha, tá? Bom, aqui é o nosso relevinho, tá bom? Relevo brasileiro. Dá uma olhada nesse mapa, o mapa mais importante que cai sempre no vestibular é esse. Opa, classificação do Jurandir Ross. Nós tínhamos grande parte, só era planície e planalto, depois do Jurandir Ross com uma técnica mais aprimorada, nós aparecemos mais depressões em lugares que achavam que era planície, ainda estava tendo erosão, então não era tanta deposição. Então ele chamou de depressão relativa, tá bom? Então esse mapa aí, gente, é o mapa mais importante de hoje, tudo bem? Mas vamos ver como chegou esse mapa. Esse mapa é simples de altimetria, pode ver. Nós temos relevos, uma parte do relevo, nossa altimetria média é baixa. Tá bom? Média altimetria, vamos colocar assim desse jeito, né? Se comparar com uma Bolívia, com o Peru, com o Chile, né? Com uma Colômbia, nós temos uma média altimetria, porque os fatores externos de modelagem do relevo são mais fortes do que os fatores internos, para uma forma de dobramento moderno, né? Então nós temos aí, olha, grandes áreas de terras mais baixas, e essas áreas aí amarelas e alaranjadas, planaltos e planaltos escarpados, que nós chamamos de serras e chapadas e assim por diante, tá bom? Vamos lá. Características do relevo brasileiro. O relevo brasileiro pode ser classificado em planaltos, planícies e depressões. Depressões periféricas. Não existem depressões absolutas no Brasil, tá bom? Uma particularidade interessante é constatar que no Brasil não ocorrem terremotos, maremotos de relevância. Não, então não tem agente interno. É que o país está localizado dentro de uma única placa tectônica, tá? Não sofrendo assim com o choque entre as placas.
é que os abalos sísmicos se dão nas bordas das referidas placas. Já falamos tudo isso daí, tudo bem? Por fim, vale ressaltar que o relevo brasileiro tem baixas altitudes, por se tratar de uma região muito antiga e desgastada, tá bom? Os três mestres nossos que caem bastante em vestibular. Haroldo de Azevedo, década de 40, o critério dele foi a altimetria. Então, lugares de 0 a 299 metros, planície. Acima disso, planalto. Tá bom? Aziz Absaber, né, o mestre nosso, outro mestre. Critério: geomorfologia, clima, hidrografia e pedologia. Eu estou interessado em como se forma. Então eu vou constatar através de clima, da hidrografia, da vegetação e assim por diante. Então eu vou olhar mais um sistema integrado. Tá bom? E veio o Jurandir Ross, a partir dos anos 70, com o Radar Brasil, radar da Amazônia, depois fez no Brasil inteiro, com uma tecnologia mais aprimorada. O critério é a geomorfologia, a estrutura geológica e processos erosivos. Tá bom? Então, cada um vai tendo a sua característica. Todas as classificações merecem destaque, já que ocorreram em épocas diferentes e com tecnologias distintas, tá bom? Então, nenhuma é melhor que a outra. Haroldo de Azevedo, primeira grande classificação do relevo brasileiro, foi feita por nosso mestre aí, Haroldo de Azevedo, que dividiu o território em planaltos e planícies, com base principalmente na altitude. Foi uma proposta inovadora para a época, mas ainda sem considerar os processos geológicos que moldaram o relevo. Seu trabalho foi importante por iniciar esses estudos. Década de 40, gente, olha que interessante, né? Aí está o nosso mapinha, classificação. Às vezes eles pedem sim, em questões, e comparando, cotejando as três classificações. Olha lá, nós tínhamos lá uma grande planície amazônica, Planalto das Guianas, Planalto Central, né? Interiorzão do Brasil todo, um planaltão, Planalto Atlântico, do Nordeste até o Sudeste, Planalto Meridional, né? E daí nós temos aí a planície do Pampa, a planície costeira e a planície do Pantanal. Vocês vão ver que em todas as classificações vão ter a planície do Pantanal, todas, tá bom? E a planície amazônica também, mas ela é reduzida, tá? Depois nós temos aí a classificação da Aziz Absaber. Aziz Absaber aprofundou a análise e propôs uma classificação baseada não só na altitude, mas também na origem e nos processos de formação do relevo, geomorfologia. Ele dividiu o Brasil em planaltos, planícies e depressões, destacando como o relevo é resultado das forças internas e externas da natureza. Sua proposta trouxe uma visão mais geomorfológica e dinâmica do relevo, tá bom? Olha ali, daí aumentou, ele deu uma fragmentada, porque ele viu que, por exemplo, o Planalto Central, o Planalto do Maranhão, Piauí, era diferente da formação do Planalto Central. A mesma coisa acontece do Planalto Nordestino, que daí tinha diferenças geológicas e do tipo de formação do que o Planalto, que ele designou serras, Planaltos Leste e Sudeste, né? E continua tendo o Planalto Meridional. O Planalto Meridional continua, um planalto de bacia sedimentar, formado por sedimento sorguido e também com intrusões e nós tivemos o derrame de basalto ali, tá bom? Então aí nós temos aí o Planalto Meridional. E continua tendo a planície amazônica e a planície do Pantanal. E também lá, de novo, Planalto das Guianas. Então ele deu uma fragmentada aqui do Aziz Absaber, dá uma olhada, ó, fragmentou, né? Olha lá, deu uma fragmentada com coisas mais específicas, que bacana. Depois, nos anos 70, vem Jurandir Ross, professor da USP, que fez aquele projeto do Radar da Amazônia. Atualizou a classificação com base em imagens de satélite e novas tecnologias, o que permitiu mais precisão, detalhamento. Ele manteve a divisão em planaltos, planícies e depressões, mas redefiniu os limites e identificou 28 unidades de relevo. Sua proposta é mais utilizada atualmente nos livros didáticos no Enem, né? Hoje está sendo mais utilizada. Tem maior detalhamento, tá bom? Esse é do Jurandir Ross. Dá uma olhada, esse número 23 aí, lá na planície amazônica, a planície amazônica ela era grandona e ficou menorzinha. Descobriu até planalto do lado dela, né? Do lado da planície amazônica, né? O plano da Amazônia Oriental, né? E daí pode ver que fragmentou o plano das Guianas. Continua tendo o planalto meridional, mas ele foi chamado de planaltos e chapadas da bacia do Paraná. Então nós temos uma fragmentação maior e apareceu a depressão relativa. Então porque ele viu que, por exemplo, algumas áreas que achavam que era planície, que só tinha deposição, não, e ainda estava tinha uma queda muito suave, uma transição, então estava tendo ainda erosão, não estava tendo só sedimentação, tudo bem? Então nós temos um detalhamento maior, só isso, tá? Então teve uma revolução nos anos 90 aí na educação, que nós tivemos que nós tivemos que estudar essa classificação brasileira. Muito interessante, né? A gente estuda as três, né?
E daí, de novo, relevo de Jurandir Ross, olha que bacana. E na Amazônia, que parecia tudo uma grande planície, nós encontramos planaltos e muitos planaltos residuais norte-amazônicos e sul-amazônicos. Tá? E, olha lá o verdinho lá, se não me engano, 26 planície amazônica, continua. Planície costeira também continua. Tá? Apareceu no meio lá uma planície, a planície do Araguaia, que é 24, ali no meio do Brasil. Então, porque nós temos um maior detalhamento. Tá? E daí nós temos 3 perfis importantes, olha só. O perfil amazônico, dá uma olhada, assim, você faz um recorte aí de norte a sul, pode ver planaltos residuais norte-amazônicos, quando era chamado de planaltos guianas. Planície amazônica, mas do lado da planície amazônica, nós temos depressões marginais norte-amazônicas, depressão marginal sul-amazônica. E no sul do Amazonas, planaltos residuais sul-amazônicos. Então, gente, cuidado, não pede para decorar, mas você sabe, às vezes vai pedindo alternativa para você fazer a correspondência, então você tem que ter um mínimo de noção. Daí vem o planalto nordestino, olha que legal. E o planalto nordestino, pode ver, nós temos uma planície litorânea e já temos o planalto da Borborema. Esse planalto da Borborema, depois vem a aula de clima brasileiro especialmente, nós vamos ter aí chuvas orográficas que impedem a circulação de massa de ar. Uma das coisas que faz com que o sertão seja mais seco, tenha semiárido. Então você tem uma barreira na circulação de ar vindo do oceano, as massas mais úmidas, né? E depois indo para o rio Parnaíba, né? Nós temos aí os planaltos e chapadas da bacia do Parnaíba, que antigamente era o planalto do Maranhão e Piauí. Tá? Então nós temos aí vários locais que formam, né, como se fossem barreiras para a circulação de massas de ar vindas do oceano e forma aí a depressão sertaneja, né? Então onde passa o Rio São Francisco também. Então isso daí nós temos aí um relevo, um perfil topográfico de oeste para leste, leste a oeste, né, que mostra aí o detalhamento sempre caindo aí no vestibular. E um dos mais conhecidos é o Centro-Sul, que vem lá, um corte, um perfil topográfico, que vem lá do planície do Pantanal até o litoral de São Paulo, o litoral fluminense, né? E no meio nós vamos ter o Planalto dos Chapados da Bacia do Paraná. Tá? Nesse lugar, nós tivemos aí a rachadura da placa e a placa, ela soergueu. Né? E daí essa rachadura teve o derrame de basalto, né? Então no meio, entremeado nesses planaltos chapados da Bacia do Paraná, nós temos 2 coisas. Nós temos o derrame de basalto e nós temos o aquífero Guarani. Tá? Então nós temos aí muitos assim, fenômenos geológicos antigos, né? Com dobramentos antigos também, por exemplo, os planaltos de serras e Atlântico Leste e Sudeste são todos formados de dobramentos antigos, tá bom, gente? Que forma aí a Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira, a Serra do Espinhaço e aí por diante, tá bom? Então esse é um dos mais conhecidos também, o perfil do Centro-Sul. De novo, ele é para decorar isso? Pô, gente, não é para decorar, mas para ter noção. Num vestibular que tem uma concorrência enorme, uma questão dessa te joga lá para frente. Ou num concurso, não sei. Mas nós temos que estudar isso com carinho. Quando você lê, você faz exercício, você começa a ter a noção dos nomes. Tá? A gente decora, porque a gente tem que dar aula disso, né? E mesmo assim, tome cuidado. Quando você lê e relê, você consegue apropriar esses nomes de relevo. Mas o que aconteceu foi, com a classificação do Jurandir Ross, nós tivemos um detalhamento e o aparecimento de muitas depressões relativas. No Brasil não tem depressão absoluta. A permanência do planalto amazônico mais reduziu, fragmentação de planaltos e planaltos de escudos cristalinos e planaltos de bacia sedimentar. Por exemplo, quando fala planaltos de chapadas, quando fala chapada vai ser sedimentar. Tudo bem? Vai ser sedimentar. Então, você tem essas chapadas com formação sedimentar, tá bom? E nós vamos ver agora um exercício. Olha como cai isso daqui. Dá uma olhada, ó. As áreas assinaladas no mapa X, Y e Z correspondem, respectivamente, às seguintes unidades de relevo. X era o antigo Planalto das Guianas. Hoje é conhecido como Planaltos Residuais Norte-Amazônicos. Esse Planalto Residual Norte-Amazônico é o lugar mais alto do Brasil, tem o pico mais alto do Brasil. Tudo bem? O Y e Z, esse X é formado
por escudos cristalinos muito antigos. E o Y e o Z são bacias sedimentares. Os dois vão ter chapadas. O Y vai ser o seguinte: planaltos e chapadas da bacia do Parnaíba, onde tem o rio Parnaíba. Não confunda com Paranaíba, Parnaíba. E o Z, planaltos e chapadas da bacia do Paraná, onde tem derrame de basalto e onde tem um aquífero Guarani. Olha lá, vamos lá ver. Exercícios. O planalto, o que é? O Z, né? Como que é? Y, X, Y e Z. X, Y e Z. Então tem que começar com planaltos residuais norte-amazônicos, planaltos e chapadas da bacia do Parnaíba e planaltos... Opa, resposta A. Vamos ver se é a resposta A. Resposta A. Pronto. Tá aí. É desse jeito que faz, gente. É desse jeito que vem a questão. Né? Parece difícil naquele monte de questões que vem no vestibular, mas às vezes você tem que ter essa noção, né? Será que lá no norte, eu sei que na classificação do Haroldo Azevedo e do Aziz Abissaber era Planalto das Guianas, então não pode ser depressão, né? Não virou depressão nisso daí, então é tudo, por exemplo, aí, Planaltos Residuais Norte-Amazônicos, Planalto da Borborema. Planalto da Borborema é no litoral do Nordeste, no litoral leste do Nordeste, né? Então nós vamos tendo ido pela localização aí geográfica e a dedução, tá bom? Gente, muito obrigado por participar da nossa aula aí da Geografia em Tudo. Um beijo do seu professor Eli e até mais. Valeu!